Olá, alunos de Fundamentos de Programação. Vamos terminar aqui os exercícios de estrutura de repetição. Vou fazer agora o número 4. Leia o inteiro e imprima o seu fatorial. Bom, primeira coisa, tem que saber o que é um fatorial. Então, vocês provavelmente lembram, fatorial é, por exemplo, 4 fatorial. Eu coloco o ponto de exclamação, né, na matemática. E o que isso significa? Significa que, na verdade, eu tenho que fazer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Então, isso daqui é o fatorial. E se fosse vezes 5? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Isso daí. O fatorial de 1 vai ser 1 mesmo. E vocês têm que lembrar também que o fatorial... Opa, deixa eu faltou aqui. O fatorial de 0 também é 1. E não vai ter fatorial negativo aqui. Bom, vamos fazer então um exercício que me retorne o fatorial. É só ver aqui, leia o inteiro. Tá, então o usuário que vai escolher. Então, x é um inteiro. Vou falar para o usuário assim, digite um número. Eu já vou presumir que o usuário vai digitar um número correto, não vai digitar algo inválido. Nem vou me preocupar com isso. Bom, peguei agora x, que é um inteiro. Como que eu faço, então, essa conta aqui? A gente está em estrutura de repetição. Isso significa que você tem que sempre pensar no problema e dividir ele em partes pequenas. Partes que, se você ficar refazendo a mesma parte pequena várias vezes, no final você consegue resolver um problema grande. E é assim que a gente vai calcular o fatorial. Cada multiplicação dessa conta aqui vai ser uma iteração no laço, vai ser uma execução no laço de repetição. Cada vez que o laço de repetição roda, ele faz um pedaço dessa conta. Então, ele vai fazer uma multiplicação cada vez que ele roda. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, só para vocês entenderem, que nem seria colocar outra variável aqui, y. Y é igual a 1. Eu poderia fazer assim. Enquanto y for menor que 10, o que eu faço? Y vai ser igual a ele mesmo, y vezes 2. E aí, aqui embaixo, eu vou imprimir na tela. Eu posso imprimir na tela aqui mesmo, depois de fazer a conta. O valor de y. Ó, escrever valor de y. Porcentagem de. E vou pular uma linha. E aqui é o valor de y. Então, ele vai mostrar aqui o valor de y. O que esse trechinho faz? É só para explicar, não tem nada a ver com o exercício. Y começa valendo 1. 1 é menor que 10. O que eu fiz aqui? Eu peguei o valor que já estava em y, 1 vezes 2. 2. Guardei 2 em y. Imprimi na tela, y vale 2. Vamos colocar aqui o que está sendo impresso na tela. Foi impresso 2. Agora y vale 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, agora o y vale 4, eu imprimi na tela 4. Agora, 4 vezes 2, 8. Imprimi na tela 8. 8 ainda é menor que 10. 8 vezes 2, 16. Y agora, então, vale 16. Imprimi 16 na tela. Como agora 16 não é menor que 10, ele sai do laço de repetição. Então, percebe que desse jeito aqui, eu consegui fazer o número ser multiplicado por 2 a cada iteração do laço. Cada vez que o laço roda, a gente chama de iteração do laço. Então, ó, 2, 4, 8. Em vez de multiplicar, eu poderia somar também. Se eu somasse, como que ia ficar? Vou começar em 0 aqui para tudo ficar par. Então, 0 mais 2, 2. Então, ele imprime na tela 2.
Aí o laço de repetição é rodado de novo. 2 mais 2, 4. Vai imprimir 4 na tela. O laço é rodado de novo. Agora 4 mais 2, 6. E de novo para 8. E quando chegar no 8, 8 é menor que 10. Então 8 mais 2, 10. Imprime 10. E agora, como 10 não é menor do que 10, acabou. Então, nesse caso, eu imprimiria 2, 4, 6, 8, 10. Então, perceba que eu vou fazendo a conta aos poucos, né, no caso. Eu não faço a conta de uma vez só. No caso do fatorial, eu não pego em uma linha, um comando só, eu já faço essa conta do fatorial. Aqui eu vou fazendo aos pouquinhos. Inclusive, como eu estou fazendo aos poucos, eu posso até imprimir na tela cada passo que eu vou fazendo. Assim eu consigo ver o que está acontecendo, né? Por exemplo, se o exercício pedisse para que, vamos supor que fosse um outro exercício, que você teria que imprimir os valores intermediários dessa conta, né? Por exemplo, 1 vezes 2, depois o resultado vezes 3, depois o resultado vezes 4, depois o resultado vezes 5. Então, dessa forma, você conseguiria imprimir na tela todos os subprodutos. Bom, a ideia é essa daqui, de como fazer uma conta parecida, né, com essa, usando o laço de repetição. Então, agora, a gente tem que voltar para o exercício, que é calcular o fatorial, que é esse daqui. Então, para calcular o fatorial, eu posso ter uma outra variável, vou colocar aqui, que vai ser o resultado. Ela guarda o resultado, que vai começar em 1. Por quê? Porque eu vou multiplicar, né? Se eu começasse em 0, não ia dar certo, ele ia ficar sempre em 0. Então, como ele começa em 1, eu posso ficar multiplicando, que vai dar tudo certo. Então, o que eu teria que fazer, né? Tem vários jeitos de fazer esse exercício, né? Vou tentar fazer do jeito mais simples. Vamos criar mais uma variável, chama contador, que começa em 1. O contador vai ser a variável do laço, que eu vou usar para saber quantas vezes eu estou rodando meu laço. Então, o contador começa em 1. Enquanto o contador for menor ou igual a x, que o x foi o número que o usuário digitou. Então, o contador vai começar em 1, começou em 1, e vamos supor que o usuário digite 5. Então, o contador vai começar em 1 e a gente vai incrementando ele para depois 2, depois 3, depois 4, 5. 5 a gente também vai multiplicar, porque se o usuário digitou 5, a gente também multiplica por 5. E aí, quando o contador for 6, ele vai sair do laço, porque aí vai ficar maior do que o número que o usuário digitou. Então, lá no final do laço, eu escrevo contador mais, que é a mesma coisa que escrever assim, contador igual contador mais 1. Então, no final do laço. Por quê? Porque aqui o contador está valendo 1, e eu vou usar, né, esse 1. Eu vou usar para quê? Vou fazer assim, ó, o resultado vai ser o que já tem no resultado vezes o contador. Por que eu estou fazendo assim? Resultado sempre começa em 1, né? Então, esse daqui vai valer 1, contador vai valer 1, 1 vezes 1, 1. Legal. Supondo que o usuário digitou 5. Então, agora o contador vai valer 2. Só tinha 1 no resultado, 1 vezes 12, 2. Beleza, guardei 2. Agora o contador vale 3. Resultado valia 2. 2 vezes 3, 6. Então, guardei 6 aqui. Agora o contador vale 4. 6 vezes 4, 24. Guardei no resultado. Agora o contador vale 5. 5 ainda é menor ou igual a 5, né? É igual, então eu continuo. Eu vou pegar o que já tinha, né? 24, vezes 5, que dá 120. Acho que eu não errei a conta. Guardei o resultado. Agora o contador vai valer 6. 6 não é menor ou igual, então ele sai. Dessa forma aqui, o resultado
quando sair daqui, vai ter a resposta do fatorial. Posso até mudar o nome para ficar melhor. Fatorial aqui, em vez de resultado. Pronto. O fatorial vai ter a resposta do exercício. Se o usuário digitar 0, o contador vale 1. 1 é menor ou igual a 0? Não, 1 não pode ser menor que 0, 1 não é igual a 0. Então, ele nem vai entrar aqui. Então, o fatorial já vai estar com a resposta certa, que é 1. Já está com a resposta certa se ele digitar 0. E se ele digitar 1? 1 é igual a 1. Legal, ele entra. O fatorial é 1, contador é 1. 1 vezes 1, 1. Fatorial continua valendo 1. Agora, com o contador valendo 2, 2 não é menor ou igual a 1, então saiu. Então, continua valendo 1 o resultado, o fatorial. Então, também deu certo o 0 fatorial, 1 fatorial, os dois deram certo. E se o usuário digitar 2, será que vai dar certo? Então, vamos lá. 1 é menor que 2. 1 vezes 1, 1. Agora, o contador vale 2. 2 é menor que 2. 1 vezes 2, 2. Guardei aqui, contador vale 3, 3 não é menor, saiu. Então, o resultado vai ser 2, que está certo. 2 fatorial vale 2. Então, esse programinha aqui consegue calcular para mim o valor do fatorial. Tem outras formas também de resolver esse exercício. Aí eu posso escrever aqui, ó, fatorial, para ficar ainda mais bonito, ó, fatorial de tal número é, vou colocar igual, tal número. Então, o fatorial de x, que foi o que o usuário digitou, vai ser esse daqui, ó. Vamos rodar para ver se está funcionando. Vou digitar 0. Fatorial de 0, 1. Vou até colocar um ponto de exclamação aqui, ó. Vai ficar mais bonitinho aqui. Vou colocar um ponto de exclamação aqui. Fatorial de 1. Então, 1 fatorial vai ser igual a 1. Porque esse ponto de exclamação aqui é só uma parte do texto, para ele imprimir. Não faz diferença. Fatorial de 2, 2. Vamos ver agora se vai dar certo. De 3 tem que ser 6. Isso, tá certo. E vamos fazer o de 5, 120. Isso aí. Então, essa é uma forma de calcular o fatorial. Cada vez que o laço roda, eu incremento o meu contador e eu vou pegar esse valor do contador, multiplicar no que já tinha aqui no fatorial e guardo. Tem outras formas de fazer esse exercício. Depois procurem na internet, tem muitas formas de fazer, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos para o exercício 5. Leia o inteiro e imprima se é primo. Então, eu quero saber se um número é primo. Como que eu sei? O primo vai ser divisível só por 1, né? Porque todo número é divisível por 1, e por ele mesmo. Então, eu nem tenho que me preocupar para ver se o número é divisível por 1, porque vai ser. Então, o número ele vai ser divisível só por isso, só por 1 e ele mesmo, não pode ter nenhum outro número que divida ele. Poxa, mas então como que eu faço para descobrir? Primeira coisa, eu tenho que começar a testar outros números para ver se esses outros números conseguem dividir. Se esses outros números conseguir dividir, é porque o número não é primo. Mas quais números eu tenho que testar? Dá uma pausa aí no vídeo e pensa. Tenta pensar só isso. Quais números eu vou ter que testar? Todos os números que existem? Não, não preciso testar todos, só alguns. Eu vou ter que testar os números menores do que ele mesmo. Por exemplo, se o usuário digitou 5, quais números eu vou ter que testar para saber se o 5 é primo? Eu poderia testar, vamos supor, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, só os números menores que ele. Na verdade, eu não preciso nem testar nem o 1 nem o 5, porque eu já sei a resposta. Sempre vai dar certo, quando é por 1 e quando é por ele mesmo, não importa o número, sempre vai dar certo. Então, eu só teria que testar o 2, 3 e 4.
E se fosse 10? Eu teria que testar o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teria que testar tudo isso daí. Vamos então fazer desse jeito. Eu vou testar os números e se eu encontrar algum número que consiga dividir o número que o usuário digitou, então é porque não é primo. Então vamos lá, vou colocar aqui um x, que é o que o usuário digitou. Vou escrever aqui para ele, digite um número. Vou pegar o número que o usuário digitou. E agora eu vou ter que ir testando do 2 para frente, até esse número aí. Se eu encontrar algum número que consiga dividir, eu já sei que não é primo. Eu posso fazer isso daqui, então. Eu vou criar mais uma variável que vai se chamar contador, que começa em 2, que é o contador do nosso laço, né? Vai ser começa em 2 e vai incrementando até chegar no anterior ao que o usuário digitou. E além disso, eu vou ter mais uma variável, que vai ser a variável que vai marcar. Ela vai servir só para isso, só para marcar se é ou se não é primo. Então, vou escrever o nome da variável assim, né? Primo, para saber se é ou não é. E que valor que eu vou dar para ela? Na computação, a gente sempre usa o valor 0 como negativo e o valor 1 como algo positivo, né? Tipo, então, quando eu digo negativo, eu não quero dizer negativo do número, né? Eu quero dizer como se fosse um booleano falso. Então, o 0 é sempre falso, enquanto qualquer outro valor é sempre verdadeiro, né? Mas a gente sempre usa o 1, né? Então, o 0 é falso, 1 é verdadeiro. Então, se você usar invertido, isso daí vai ficar meio confuso. É melhor usar sempre dessa forma. Então, 0 sempre equivale a falso. Se eu encontrar algum primo, algum número que divide, eu posso até mudar para dividir. Quer dizer que eu consegui dividir. Então, por enquanto, ele é 0. Por enquanto, eu não consegui. Aí, eu vou testar todos os números. Se eu conseguir em algum deles, eu mudo esse valor da variável dividir para 1. Significa que eu consegui, sim, é verdadeiro, consegui dividir. Mas eu só vou mudar o valor dessa variável se eu conseguir dividir. E aí, depois de eu passar em todos esses números, eu só tenho que verificar o valor dessa variável e ela vai me dar a resposta, se é ou não é primo. Então, vamos lá. Fazer um laço de repetição. Enquanto meu contador for menor do que x, que foi o que o usuário digitou. Então, lembra que se o usuário digitou 5, eu vou ter que testar com 2, 3, 4. Por isso que ele começa em 2 ali. 2, 3 e 4. Por isso que é menor e não menor igual. Porque se fosse igual, ele ainda testaria com o 5 que o usuário digitou. Eu não quero, eu quero que teste só com 2, 3 e 4. Aqui no final do laço, eu vou ter que incrementar meu contador. Então, começa em 2, faço o que tem que fazer, depois o contador vai para 3. Aí ele verifica, faz o que tem que fazer, né? Será que é ou não é primo? Depois o contador vai para 3, 4. E aí, quando chegar em 5, 5 não é menor que 5 e acabou. Então, aí eu testei o 2, 3 e o 4. Então, aqui eu vou colocar o teste. Vou colocar, então, uma condição. Eu tenho que descobrir se é ou não é primo. Eu tenho que descobrir se, o if, né? Então, se o valor que o usuário digitou é divisível pelo contador. Por exemplo, é divisível por 2? É divisível por 3? É divisível por 4? É isso que eu tenho que testar, se ele é divisível. Lembram como que eu sei se um número é divisível por outro? Eu tenho que olhar o resto da divisão, que tem que ser 0. Aí quer dizer que dividiu certinho, o resto 0 quer dizer que é divisível. Então, x dividido, né, pelo contador, né, então o resto da divisão é o sinal de porcentagem. Tem que ser 0. Então, se eu pegar x e dividir pelo contador, ele vai me dar um resto. Esse resto tem que ser 0. Se o resto for 0,
quer dizer que é divisível, quer dizer que não teve resto, quer dizer que então eu dividi igual a 1. Então esse dividir serve só para marcar. A gente chama, né, porque é tudo em inglês, programação, a gente chama de flag. Flag é marcador. Ele marca que eu consegui dividir. Então, começa com o valor 0. Agora, ele roda todos os números que precisa testar. E se ele encontrar um número divisível, vai valer 1. Mas e se ele não encontrar? Se não encontrar, não faz nada. Estava valendo 0, vai continuar valendo 0. Se ele não encontrar nenhum valor, né? 5, ele não encontrou nenhum valor que divide 5. Então, ele termina de rodar esse laço de repetição e esse valor continua valendo 0, porque ele não encontrou nenhum. Então, quer dizer que eu não consegui dividir. Eu posso até mudar o nome, mudar de novo para encontrou. Pronto. Sempre para ficar o mais claro possível. Eu não encontrei, ele vai estar valendo 0, né, porque o 5 é primo. O que eu tenho que fazer aqui embaixo? Eu tenho que só olhar essa variável encontrou. Depois que eu fiz a busca, eu tenho que ver. Se encontrou for 1, quer dizer que encontrou. Se eu encontrar um número que divida o que o usuário digitou, é porque não é primo. Agora, se não, né? Ou seja, se o encontrou vale 0, que é o valor inicial, significa que ele continuou valendo 0 mesmo depois de rodar todo esse código. Se ele continuou valendo 0 mesmo depois de rodar todo esse código, foi porque ele nunca rodou essa linha. Foi porque nenhum número satisfez essa condição aqui. E isso significa que é primo. Então, é primo. Então, aqui no final eu uso a variável. E esse daqui, deixa assim. Esse daqui é o programa para descobrir se o número é ou não é primo. Então, se eu rodar agora, vamos ver se está funcionando aqui. O número 1 é primo. O que acontece quando eu digito 1? Ó, eu vou digitar 1, 1 vai ser guardado na variável x. Contador vale 2. 2 é menor que 1? Não. Então, ele nem roda esse laço. Como ele nem rodou esse laço, né, ele não encontrou nenhum valor que divida, então eu já falo que é primo. E se eu digitar 2? 2, contador vale 2, né? 2 é menor do que 2 que eu digitei? Não, 2 não é menor que 2, não. Então, ele nem roda de novo. 2 é primo, porque eu já assumo que o número seja primo. E ele só não vai ser se eu ficar procurando outros números e encontrar algum que divida. Se eu encontrar, aí eu mudo. Aí eu tenho certeza que ele não é. Ah, e se eu digitar, por exemplo, 8? Porque 8, ele vai ser divisível por 2, vai ser divisível por 4. E aí, o que vai acontecer no nosso programa? O usuário digita 8. O contador começa em 2. Né? 2 é menor que 8. Legal. 8 dividido por 2 dá 4 com o resto 0. Opa, então encontrou. Encontrou igual a 1. Já marquei que encontrou, mas vai continuar rodando aqui, né? Agora com 3. Não, 3 não divide. Agora com 4. Opa, de novo. 8 dividido por 4 dá 2, com o resto 0. Então, ele entra de novo nessa linha, só que o encontrou já valia 1, então não mudou nada. Agora, eu vou guardar 1 na variável encontrou, não mudou nada, o valor dela já era 1. E aí, eu continuo para o 5, para o 6, para o 7, nenhum dos outros vai entrar nessa linha. E aí, quando eu chegar no 8, 8 não é menor que 8, ele sai daqui, só que ele já marcou que encontrou um número que divide. Então, aí ele vai cair aqui, ó, encontrei um número que divide 8. Então, o 8 não é primo. Então, vai funcionar do mesmo jeito. Testando aqui, 8. 8 não é primo. Daria até para vocês mudarem o programa, colocar para contar quantos números ele consegue encontrar que divide. Daria para fazer isso daí também, mas aí eu deixo para vocês fazerem. Bom, tem outras formas de fazer? Tem. Sempre vai ter muitas formas de fazer um exercício na programação.
Inclusive, essas formas que eu estou passando para você, tanto do primo quanto do fatorial, é a forma mais simples, mais fácil e que não é a melhor. Por que não é a melhor? Porque acaba usando mais variáveis, tem como fazer com menos variáveis. O laço de repetição, tanto no exercício lá do fatorial quanto no exercício aqui do primo, ele está rodando algumas vezes desnecessariamente, não precisava rodar tantas vezes assim para descobrir, tem como deixar mais rápido o programa. Mas isso vai ficar de curiosidade para vocês pesquisarem ou mesmo pensarem, quebrar a cabeça aí. Como que eu faço com menos variáveis ou como que eu faço rodando menos vezes esse laço aqui? Porque não tem necessidade de rodar, por exemplo, se eu digitasse 1 milhão. 1 milhão não é primo. Quando ele for tentar dividir por 2, ele já conseguiu dividir por 2. Só que do jeito que a gente fez aqui, ele vai continuar rodando até o 999.999. Ou seja, foi quase todas as vezes que o laço rodou, foi desnecessário. Porque ele já sabia a resposta na primeira tentativa ali que ele tentou dividir por 2. Então tem como melhorar isso daqui. Estudem aí. Na próxima aula a gente continua falando de estruturas de repetição. Até mais.